amigos fãs de esporte, sejam todos muito bem-vindos ao canal do Newsfoot, começando aqui nosso primeiro vídeo, e esperamos que primeiro de muitos aí, tá bom? E aproveitando já logo de começo, nos dê essa força, tá bom, pessoal? Nos ajude aí a participando do nosso canal, tá bom? Se inscrevendo, deixando o seu like, principalmente ativando já o sininho, tá bom? Para que vocês possam receber todas as nossas notificações, tá bom? E nosso principal foco, para a gente já ir começando bem o nosso canal, é no Campeonato Brasileiro, o nosso Brasileirão aí, espalhado por todo o Brasil, tem torcedor aí de norte a sul, leste a oeste desse país. E nós vamos falar para vocês de rodada a rodada, tá bom? Os clássicos, o que aconteceu de melhor nos principais jogos de cada rodada. A quinta rodada está chegando aí, mas antes a gente vai fazer um pequeno resumo para vocês, tá bom? Do que melhor já aconteceu desde o início do campeonato até ontem, tá bom? O jogo de ontem. Obviamente a gente vai, claro, sempre com os nossos elogios, com as nossas críticas, isso aí obviamente não pode faltar, sem deixar de dar a nossa opinião sincera, descontraída, tá bom, pessoal? E obviamente para acompanhar, para me acompanhar, bem acompanhado aí em todas essas informações, Vinícius, seja muito bem-vindo, prazer tê-lo aqui com a gente. Opa, beleza pessoal? Como vocês estão? Tudo bem? Sou o Vinícius, bem-vindos ao Newsfoot. E como o Alexandre já deixou bem mastigado para vocês aí, é isso aí, o nosso canal é o foco, é o Campeonato Brasileiro. Vamos sempre fazer críticas, comentários sobre as partidas, sobre os times, algumas vezes algum lance polêmico, né, que acontecer durante a rodada. E assim, e é isso, né? Não vamos passar pano pra time nenhum. O que tiver que falar, a gente vai falar, independente se é do meu time, se é do time dele. E vida que segue, vambora pra cima. É isso aí. E obviamente a gente tem muitas informações para vocês, não só nesse primeiro vídeo, pessoal, mas no segundo vídeo. Fique ligadinho, por isso se inscreve no nosso canal, porque vai vir muita coisa boa aí nesse final de semana, vai ter muito vídeo legal, principalmente o pós-rodado, mas isso aí a gente fala no finalzinho do vídeo também, beleza, pessoal? E obviamente o Campeonato Brasileiro já começou, esse campeonato que vai até aí meados de dezembro, quase aí perto do Natal, se não tiver enganado, dia 21 de dezembro é a última rodada, Quase uma então Copa do tem Mundo, muita. né? Exatamente, tem muita coisa para acontecer até o final do ano aí. Lembrando, né, não podemos deixar de lembrar vocês, nossos fãs de esporte, que os brasileiros, né, que estão aí na Libertadores, na Sul-Americana e obviamente na nossa grande Copa do Brasil, tendo esses jogos, a gente vai estar falando aqui para vocês e explanando um pouquinho também, beleza? E obviamente para começar então, vamos aquele resumo, né, das quatro primeiras rodadas. Quatro primeiras rodadas já começou muito quente, com muitas informações, né? Demissão de técnico, né? Jogador é importante machucado, mas isso aí a gente não vai falar aqui nesse vídeo, tá, pessoal? A gente vai deixar você aí para nos acompanhar no segundo vídeo, onde a gente vai realmente falar sobre tudo isso aí. Tem polêmica, muita polêmica. E Vinícius, para a gente começar, vamos falar então dos jogos da primeira rodada, né? Obviamente vamos falar daqueles times que mais já se destacaram, né? Que já têm Uhum. vitórias, né? Que já estão já começando a se despontar no Campeonato Brasileiro. E dentre eles, obviamente, como a gente já imaginava, né? Flamengo, Palmeiras É o e o Mengão. surpreendente, exatamente, e o surpreendente Fluminense agora com um novo técnico, né? Vinícius, só para você rapidamente comentar aqui com a gente, Uhum. Flamengo, terceira vitória, um empate. Palmeiras, terceira vitória, também um empate. E o Fluminense, terceira vitória e uma derrota. O que imaginar pelo menos desses três times aí já despontando no campeonato? Ah, cara, na verdade a surpresa mesmo é o Fluminense, né? Nesse novo comando do Renato Gaúcho. Que ele é um bom técnico, a gente não pode falar que ele é um mau técnico, que não sabe o que faz, porque isso é mentira, né? Todo mundo sabe o potencial dele. Não é o melhor que a gente tem, mas a gente sabe o potencial dele e sabe que é bom. Mas eu já imaginava que a briga ia ser Flamengo e Palmeiras mesmo, desde, sei lá, faz uns 2, 3 anos aí, que é os dois que estão ali. Um competindo com o outro sempre. O Palmeiras gastou uma bala, entendeu? Nessa janela de transferência. Trouxe Vitor Roque, trouxe Paulinho, que é os dois mais caros e bons jogadores. E do outro lado tem o Flamengo, né? Que é um elenco muito qualificado, tem peças de reposição em todas. Só acho que no gol, que é só o Rossi mesmo.
Mas tirando ali todas as funções do campo, todos têm pés de reposição. O Pedro acabou de voltar, então assim, e aliás é o 9 do Hexa, né? Não pode deixar de comentar isso aí. É isso aí. Eu acho também, na minha opinião, que Palmeiras e Flamengo vêm para disputar o Campeonato Brasileiro, não só, né, tem outros campeonatos aí ainda aí para acontecer. São os times que mais investiram, né? Principalmente o Palmeiras neste ano. O Flamengo nem tanto, né? Até porque já investiu ano passado. Sim, Alguns jogadores já voltaram novamente a campo, né? Como você bem citou aí o Pedro. Então o Flamengo já está bem resolvido, né? Obviamente pode ser que um ou outro jogador ainda saia, né? No meio do ano. pode vir Algum jogador jogador. novo, né? Pode vir jogador novo também. Exatamente, exatamente. Pode vir algum outro jogador novo para compor o elenco, né? Uhum. Mas, obviamente, o Palmeiras foi o time que Tá. precisa dar uma resposta, né, ao E torcedor, rápida, né? E rápida. exatamente, pelo que investiu, né, É pelo que a lógico. Leila investiu, É. e vem para disputar campeonato aí sem dúvida nenhuma. E o Fluminense começou como tinha que começar, né, trocou técnico, agora entrou o Renato Gaúcho aí, que deu um up no clube, pelo menos até o Sim. momento. Vamos ver aí se o Fluminense vai ter gás para se manter, pelo menos entre os 4 primeiros aí do campeonato. A É, gente sabe que é um campeonato que oscila muito, né, Vinícius? sim, demais. Mas assim, eu não sei. Posso estar errado, né? Lógico. Entre os 4 primeiros ali, não sei se vai realmente, assim, brigar. Posso estar errado, né? Mas é aquele É, negócio. O Ronaldo Gaúcho, ele ganha muito fácil, né? Os jogadores. Então, aham, o Palmeiras também já deu exemplo disso. De, assim, você não precisa ter o melhor time para ser campeão. Palmeiras, se eu não me engano agora, 2023 ou até ano passado. Ano passado não. 2023. Não tinha o melhor elenco. O melhor elenco ainda era o Flamengo, mas foi campeão, entendeu? Às vezes é a tática, a estratégia do time, é o ambiente, exato. entendeu? Tudo isso conta. É verdade, é verdade. Vamos ver. A gente sabe que o campeonato é muito Ele oscila dinâmico, né? bastante, né? Oscila bastante. Exatamente. Um momento você pode estar entre os 5, daqui a pouco uma derrota joga você lá para a segunda página do Exatamente. campeonato. Ainda mais esses times, né? Como a gente comentou já, Flamengo, Palmeiras, tem Atlético Mineiro, Cruzeiro, são times fortes no brasileiro, mas também já estão Uhum. jogando outras competições internacionais, que é a Sul-Americana, Libertadores. A É, Copa do Brasil não é internacional, mas tem muito time que às vezes também dá prioridade para isso. É verdade. E esses times vão precisar mexer muito no esquema tático, no jeito de jogar e fazer Exato. todo mundo jogar, né? Fazer Exatamente, todo com mundo certeza. rodar. E aí é onde que vem lesões, né? E aí vem uma série Então, de coisas. é nesse ponto pra mim que o Flamengo ele tá superior a todos os times do Brasil, porque tem peça pra todas as posições. Ele pode jogar o campeonato, a Copa do Brasil com um time, Libertadores com outro, mesclar no brasileiro, sei lá. É verdade. Eu acho que o Palmeiras vem mais ou menos nessa pegada, mas ainda tá Sim. faltando alguma coisinha ali para encaixar. Acho que o ambiente não tá bom, né? Eu fiquei sabendo. Vamos ver o que vai o que vai rolar, né, durante o Sim, campeonato aí com o sim. Abel. Bem, nós temos também o Vasco, né? O Vasco tem 2 vitórias e 2 derrotas, então nem Tá mais nem para engatilhando, menos, né? né? Tá ali, né? Tá ali, tá ali. A gente tem também o Cruzeiro com 2 vitórias, um empate e uma derrota. Uhum. Todo mundo imaginava o Cruzeiro já se despontando, mas até agora o Cruzeiro Até não agora mostrou para que nada, veio, né? né? Até vi reportagem que eles não disseram nomes, né? Mas que gastaram demais com o jogador, achando uma coisa, mas já enxergaram que erraram, que não era pra ter gastado. Não falaram o nome, mas a gente já até suspeita, né? Tem quase certeza de quem é, mas é complicado. É verdade. Vamos ver o que o CEO, né, do Cruzeiro vai fazer para poder É, ajudar esse time aí e o técnico também ajudar esse time a jogar bola. sim. Fortaleza com 1 vitória, 2 empates e uma derrota. Então, Tá ali, né? Fortaleza. Tá ali. Vai brigar entre os 10. Vai brigar entre os 10. Vamos falar do Corinthians. Credo, Corinthians Deus com uma Pai. vitória, 2 empates e uma derrota. Também patinando no começo do campeonato. Sim, patinando e agora que caiu o técnico, né? Então, assim, vamos ver o que, Exato. que vem por aí. O time não é ruim, mas assim, o ambiente, tem que ver se tá bom o ambiente lá, porque Corinthians as coisas, sabe como é que funciona, né? Eu acho que está faltando ali, Vinícius, um técnico. Um técnico que O tenha Ramon pulso firme, Dias né? até levou o Corinthians a ser campeão do Paulista, né? Teve uma boa Uhum. campanha no Paulistão,
mas deixou muito a desejar, tanto na Libertadores, pela eliminação vergonhosa, e Sim. também pelo mau começo de campeonato na Sul-Americana, que a Sul-Americana não tem tantos times bons, Não, né? não tem. É a segunda divisão da Libertadores, a verdade é essa. Exatamente. O Corinthians tinha que estar se despontando. Então, Tinha. depois da derrota para o Fluminense, com o time todo bagunçado, né? Tudo Perdido, desorganizado. principalmente no segundo tempo. O segundo tempo, o Corinthians perdido em campo, tomou Sim. 2-0 e realmente ficou difícil. Vamos ver aí o que o Corinthians está fazendo para trazer um novo técnico. Mas, pessoal, não se esqueça de nos assistir no nosso segundo vídeo, que lá nós vamos trazer informações quentinhas para vocês aí sobre técnico, sobre mudança, uma série de coisas aí, Tudo com beleza? mais detalhes, né? Mais detalhes. E Vinícius, vamos falar do seu Santão, Ô, Santástico. segura o Fantástico, segura. O Santos aí, ó, com uma vitória, um empate e duas derrotas. O que tá acontecendo com o Santos, Vi? É, tá mal, né? Tá mal. Time meio bagunçado. Pedro Caixinha caiu, graças ao bom Deus. Na verdade, não tinha nem que ter vindo, né? Porque nunca ganhou nada. Chegou com a moral, não sei da onde. Entendeu? O time não é ruim. O time não é ruim. Mas tá longe de ser um time top. Tá certo que tem o Neymar lá, mas infelizmente machucou de novo. O time com o Neymar é um patamar e com ele é outro. Isso aí é indiscutível. É. Mas tá difícil, cara, de encaixar esse time aí. O que me espantou bastante foi o Santos trazer o Pedro Caixinha, né? Porque fez um péssimo trabalho no Red Exatamente. Bull Bragantino, né? E foi lá treinar o Santos, Foi, sabendo que o Santos, a pegada é outra, né? exatamente. E chegou com a moral, assim, como se tivesse ganhado Liga É, dos Campeões, Libertadores. O cara nunca ganhou nada. Nunca chutou bola em lugar nenhum. também. E realmente, e também não fez um campeonato paulista muito agradável Não, não também. fez não, não fez não. É verdade. Então vamos ver o que o Santos vai aprontar nesse campeonato aí. Mas precisa do Neymar. Precisa. Juventude, né? O Juventude com duas vitórias e duas derrotas, então tá ali, Vai né? cair, né? Vai cair. Eu tô Vai cravando brigar para aqui. não cair, né, Vinícius? Vai Acho que brigar. o Juventude até joga bem em casa, né? No Alfredo Jaconi, Mas mas não adianta nada jogar quando só em sai casa, para né? jogar, quando sai para jogar fora, Treme. treina, exatamente. E já passou vergonha contra o Flamengo aí, tomando uma taca de 6, né? Exatamente. Então já voltou com 6 golzinhos na mala, né, pro Sul. Red Bull Bragantino começou o campeonato nas 4 primeiras rodadas aí com duas vitórias, né? Com um empate e duas derrotas. Também o Red Bull patinando aí no começo do campeonato. É time de investimento, né? Sempre assim, É, igual quando. Época boa foi quando o Claudinho jogava lá. Tinha um time mais ou menos. é, Tinha um time razoável, mas daí vendeu todo mundo e o time não aguenta, né? Não tem como. exatamente. Vem patinando desde o finalzinho do ano passado, né, no Campeonato Exatamente. Brasileiro. E Quase nesse caiu. Paulistão também, o Paulistão também não jogou muita coisa não, Não, o, não. Apanhou de todo o mundo. Red Bull. Vamos ver se o time aí do nosso Vale do Paraíba aí se destaca um pouquinho mais, né? Tomara, né? Bem, Mirassol, né? Mirassol é estreante no Campeonato Brasileiro, É né? Primeira verdade. vez na Série A, né? Da Elite. O Exatamente. Mirassol conquistou sua primeira vitória contra o Grêmio, né? Dando uma Golaço, hein? sacolada no Grêmio. Golaço Não daquele é Daniel verdade? Borges, cara. Que golaço. É verdade. Temos até jogador aí do Mirassol já com 2 gols na competição aí, já querendo ser artilheiro do campeonato, hein? Exatamente. Começou bem, começou bem. Exatamente, que foi ali o Daniel Borges do Mirassol com 2 gols ali. Vamos ver o que Isso vai mesmo. aprontar. O Mirassol com uma vitória, 2 empates e 2 derrotas, né? O Mirassol obviamente vai brigar para não cair, né? Uhum. Não tem muita pretensão. Até reformou aí o estádio, né? Fez Acho que é o algumas único time mudanças, brasileiro que não tem nenhum estrangeiro. É o único. fez algumas reformas bem interessantes para poder receber os times aí da elite do brasileiro. Achei Precisa, né? muito Muitas legal. vezes. Ficou muito bacana o estádio, eu vi fotos e tudo mais. E Uhum. tem muito mais reforma aí para fazer. E eu acho legal, cara. Eu fico feliz quando esses times conseguem, né, chegar até a elite, É porque vem investimento, né? investimento, É. exatamente. E melhora um monte de coisa, né? Principalmente os estádios, né? Porque o torcedor precisa de um estádio mais confortável, mais seguro, né? Porque muitas vezes você paga um valor alto para assistir um jogo de futebol, E aí, às né? vezes, lá a Então, bocada do caramba o estádio, Deus me livre. e acho que no mínimo um estádio um pouco mais arrumado, mais preparado para receber torcedor, e tá de parabéns ao Mirassol Sim, sim. pelo que vem fazendo, né? O Ceará com 2 vitórias, um empate e uma derrota. O Ceará é outro time aí Vai também que brigar vai pra não brigar na cair. segunda, Vai brigar pra não cair. na Esses segunda times parte da menor, tabela.
tudo vai brigar pra não cair, não adianta. Exatamente. O Botafogo, né, que também começou patinando aí, uma vitória, dois empates e uma derrota. Esse não ganha mais nada. Daqui uns 20 anos de novo eles tentam alguma coisa. Pode esquecer. É, o Botafogo, vamos ver ainda o decorrer. Na minha opinião, acho um pouco cedo ainda para comentar sobre o Botafogo. É uma incógnita ainda, né? Ah, Porque pra mim vai saiu cair. todo Não mundo do cair, mas assim, Botafogo, vai ficar entre os 10 ali, não briga não. Não briga por título esse ano. saiu todo mundo, os principais jogadores aí foram embora, né? Luiz O técnico Henrique. também, Luiz Henrique, exatamente, o técnico que ganhou a Libertadores também foi embora. E, enfim, a gente ainda Exatamente. não sabe para que veio o Botafogo, né? Para que está, né? Onde vai estar o Tá Botafogo, perdido na ainda, não verdade, ligou o nesse. GPS ainda. Vamos ver o que vai acontecer aí. Mas não tem um time ruim, tá? Não, Tem um não é time ruim não, bom. mas não vai, O não vai Almada, acontecer de novo. bom jogador. Sim, sim. Vamos ver se esse técnico aí do Botafogo consegue ajeitar esse time aí. É. O Grêmio, né, com uma vitória e 3 derrotas, né? O negócio tá complicado pro Grêmio, já até treinador já foi embora. O negócio tá feio, o treinador caiu. Então eu pedi pelo amor de Deus pro Renato Gaúcho voltar, né? Mas isso não vai acontecer nunca. Não, isso aí já foi. Agora o Grêmio vai ter que caminhar com outro técnico e olha, um mais cotado aí, Mano Menezes, hein? Eu fiquei sabendo que vai ser anunciado ainda essa semana ainda. Que Vamos ver o que vai vai acontecer. pra Quem tudo pra sabe lá. Pode ser que dê certo também. é, o Mano agora virou técnico de time com problemas, né? Onde tem problema, chama o Mano. Exatamente, ele vai lá e não resolve. Desculpa, vamos ver aí o que vai acontecer. O Vitória, né? O Vitória da Conquista lá. Uma vitória, um empate e 2 derrotas. Vitória também é outro time que. É, Segunda parte da tabela, né? segunda parte da tabela, não tem muito o que falar não. Exatamente. E para fechar, dos times que já têm vitórias no campeonato, Internacional com uma vitória, 2 empates e uma derrota. Tem Sim. clássico nesse fim de semana, hein? Bom demais, bom demais. Vou Mas assistir esse assim, clássico aí. vamos ver o que vai dar, o que vai rolar aí, né? Vai ser um grande jogo. O Grêmio chegando com problemas pro clássico, jogando em casa ainda contra o Internacional. O Internacional que fez Briga feio por contra o título. Palmeiras, né? Briga por título, eu Briga por acho. título, mas fez feio contra o Palmeiras. Jogou um jogo muito feio, Na muito abaixo verdade, do que assim, o eu acho que o Internacional. Internacional vai ser aquele time que vai nadar, mas vai morrer na praia. Sinto muito. Pelo Desculpa menos aí os foi assim colorados, né? Mas. nos 2 últimos anos foi mais ou menos isso, né? Exatamente. Vi, agora fala pra nós aí quem ainda não venceu, Vinícius. Quem não venceu ainda tem até anotado aqui a minha colinha aqui. Tá Bahia, certo, é isso aí. 3 empates e uma derrota. Sport, um empate e 3 derrotas. São Paulo com 4 empates. Deus me livre, São Paulo, cara. E Atlético Mineiro Nossa. com 2 empates e 2 derrotas. Pelo menos São Paulo e Atlético Mineiro aí É uma vergonha. É uma começando bem vergonha. mal, né? É uma vergonha É isso daí. verdade. Ele é um time que E até gasta me espanta, milhões, deve milhões. é, me espanta um pouco o Bahia também, né? Podia estar um pouquinho melhor, né? Eu achei que o Bahia ia Teve fazer uma muito fumaça. investimento, né? Teve muito investimento, né? Não tem um mau Teve. técnico. O Roger Senna eu não acho ele um mau Eu não técnico. procurei saber ainda, mas até onde eu sei, eles estavam tentando renovar com o Everton Ribeiro, mas ainda não chegaram num acordo ainda. Vamos ver. Às vezes uma renovação aí para ele também dá um ânimo a mais também no time, né? Lógico, com certeza. E Vinícius, traz aí para nós quem já está se despontando em gols, né, no Campeonato Brasileiro. Opa, tem uma outra cola aqui, ó. Aqui, ó. Aí, com 4 gols. Vamos lá. Arrascaeta, Pedro Raul. Quem diria Pedro Raul, né? Pelo amor de Deus. Mentira. Esse é o jogador mentira. Ele é mentiroso, cara. É mentiroso. E o Verratti do Vasco, com 4 gols. Caio Jorge com 3 do Cruzeiro. E com 2 gols, aí dá uma lista. É Bareal, Daniel Borges do Mirassol, Ferreira, Gabriel do Juventude, Igor Jesus do Botafogo, Mateuzinho do Vitória, Pedro do Flamengo, o 9 do nosso ex. Tem que destacar esse cara. Tem que destacar ele. Não tem jeito. Piquerez do Palmeiras e Reinaldo do Mirassol. Olha aí o Reinaldo e Daniel Borges, ambos do Mirassol, cada um com 2 Exatamente. gols, hein? Destaque pros caras aí, ó. Ah, E mais uma vez, é igual eu falei verdade. antes, é o único time dos 20 brasileiros, que é o do Campeonato Brasileiro, que não tem estrangeiro. É só pessoal daqui mesmo. Rapidamente, antes da gente mudar de assunto, quem você acha que pode se destacar nesse Campeonato Brasileiro? Tem alguns nomes assim mais importantes, né? Tem o Vitor Roque do Palmeiras, o próprio Paulinho também, que é um monstro de jogador. Mas assim, pra mim o mais forte de todos é o Pedro. Não tem jeito, cara. Eu sou muito fã desse cara.
Mesmo eu sendo santista, eu sou muito fã dele. Ele é o 9 do Hexa, entendeu? E assim, tem outros, tem o Hulk, que é um monstro no Atlético também, artilheiro do século, se não me engano, do Atlético. Tem o próprio Neymar, mas se ele jogar, né? Se o Neymar jogar o que ele sabe, se ele jogar 60%, ele é o destaque do campeonato, ponto. Entendeu? Mas Aham. enquanto, como a gente não pode contar com ele, digamos assim, pra mim o Pedro é o nome mais forte. Eu acho rapidinho aqui, o Memphis Depay ainda pode se destacar nesse campeonato, só precisa de um bom técnico que sabe É, encaixar ele dentro do campo, porque exatamente. até quando estava o Ramon, ele não estava encaixado aonde ele realmente gosta de jogar. Cada jogo ele estava num lugar diferente. Cada jogo é Mas um lugar diferente, uma posição, uma função diferente, né? exatamente, mas eu acho que um técnico novo agora e sabendo, né, Sim, onde realmente ele tem que ficar, eu acho que o Memphis pode sim se destacar porque ele tem qualidade para isso, na minha tem opinião. sim, tem sim. Vi, vamos passar para a parte final então? Bora, vambora. Vamos lá, pessoal, falar dos nossos palpites, tá? Então, pessoal, sempre que tiver antes de cada rodada, a gente vai dar aqui o nosso palpite de quanto vai ser o resultado de cada jogo, bem rapidinho. E aí vocês aí também façam as suas apostas, porque a quinta rodada tá chegando e é amanhã. Vai começar Vamos lá. quente. Vamos lá, Vi. Corinthians e Sport na Neoquímica amanhã às 4 da tarde. Resultado para nós. Corinthians e Sport. Cara, eu acredito que vai dar Corinthians, ainda mais dentro de casa. É, Aham. mas assim, como caiu o Ramon Dias, não sei se até lá vai chegar o treinador, né? Mas assim, acho que não vai ser jogo fácil não, mesmo que o Sport não tenha ido bem no último jogo. Acho que pode ser 1 a 0, Também um a acho que zero não. Corinthians. 1-0 Corinthians, vou anotar aqui no meu caderninho. Palpites do Vinícius. Vasco e Flamengo amanhã também no Maracanã, 6h30, Vinícius. Amanhã você pode pôr 3 a 0 Flamengo aí, fácil. 3-0 3 a 0 Flamengo. Flamengo. Vasco pressionado, hein? Mas os seus Carilli tá palpites, na os seus Berlinda. não vai dar não? Os seus palpites? Vou aproveitar e vou dar meu palpite Já também. vai dando Ó, junto seus Corinthians, palpites junto comigo. Lá eu vou ele. junto contigo aqui, ó. Corinthians 1-0 no Sport. Uhum. Vasco, eu acho que o Vasco vai perder. Vou manter o mesmo resultado que você, Vinícius. 3 a 0 3 a 0. Ainda mais se o Pedro jogar ainda. Ah, esse cara é um monstro. O Pedro vai começar, hein? No sábado à noite, para fechar, né? O início da primeira rodada, da quinta rodada, Uhum. na Arena do Grêmio. Grêmio e Internacional. Esse jogo eu não vou perder, hein? Esse jogo vai ser pegado, hein? Clássico gaúcho. Cara, tá com cara de empate. Tô achando que vai ser 0 a 0. 0 a 0 esse jogo. 0-0, então. Eu vou de 1-0 pro Inter, É, beleza. tá bom? No domingo às 11 da manhã, pelo amor, hein? Jogo horário Juventude e bom, né? Mirassol. Horário bom de assistir. Só o palpite, Juventude e Mirassol no Alfredo do Jaconi. Eu vou postar no Mirassol, 2 a 0 Mirassol aí. Tá vindo bem? Mirassol vem bem, né? Vem Tá bem, vem bem. animado, né? Então. Tá animado. Eu vou apostar 1-0 Mirassol. Vamos ver o que vai dar. São Paulo e Santos. Olha o seu Santos aí, ó. No Ô, domingo, às 4 fantástico. horas, no Morumbis. O que você imagina? Vitória do Santão, sempre, sempre. Pode Qual vai ser colocar o aí, resultado? pode pôr 1 a 0 1 a 0. 1-0 Santos. Eu vou, olha. Eu aposto, sinceramente, 1-0 São Paulo. Hum, Vamos ver o que vai dar. tá contra meu time. Depois, no jogo, também às 4 da tarde, no domingo, Atlético Mineiro e Botafogo. Jogo bom, hein? Jogo bom, jogo bom. O Atlético não vem bem, como eu disse, não ganhou até agora. 2 empates, 2 derrotas. E o Botafogo, assim, é aquilo que eu falei, não é sendo crítico contra o Botafogo, não. Mas pra mim não vai ganhar, não vai brigar por título esse ano, mas vai ficar ali até a sexta colocação, ele chega, isso é fácil. Isso é fato, aliás. Qual o resultado? E o resultado vai ser. Pode pôr 2 a 1 Botafogo. Vou anotar aqui no meu caderninho, Botafogo 2-1. Eu imagino, eu vou fazer aqui, ó, 1-0 Atlético Mineiro no Botafogo. Vai desencantar E o o Atlético, Atlético. e o Atlético Mineiro que ainda não voltou a jogar no seu estádio, porque tá passando com umas melhorias lá, porque andou dando uns problemas. Sim, sim. Fluminense e Vitória. Fluminense, Você imagina, pode pôr 1 a 0 1 a 0 Fluminense. jogo no Maracanã também domingo às 6h30. 1-0 Fluminense? 1 a 0 Fluminense. 1-0 Fluminense. Eu vou apostar 1 Vitória, 0 Fluminense, que é para dar aquele banho de água fria no Fluminense. Fortaleza e Palmeiras no Castelão, domingo às 6h30. Jogo difícil, Palmeiras, ainda mais que é fora de casa. Pode pôr aí 1 a 1 jogo 1 a 1. Bom resultado. Também vou manter aqui 1-1 também nesse jogo.
para finalizar no domingo, obviamente a quinta rodada, porque tem jogo na segunda, Red Bull, Bragantino e Cruzeiro lá no Nabi Abichedi. Ah, 8h30 da noite. 8h30 da 0x0, noite. pode pôr empate de novo, 0x0. Cruzeiro. 0x0. É. Eu vou apostar 1x0 no Red Bull. E na segunda-feira, então, para realmente finalizar a quinta rodada, Bahia e Ceará, lá no Casa de Apostas, Arena Fonte Nova, às 8 da noite na segunda. Pode pôr 1x0 Bahia. 1x0 Bahia. Essa rodada não vai ter muito 1x0. gol, não. Tirando o Flamengo. Eu vou apostar no Ceará 1x0. Vozão. Eu acho que o Vozão ganha. Eu gosto do Ceará, já estive lá, né, no estado do Ceará, né, já vivi lá por algum tempo, alguns meses lá, e eu peguei simpatia pelo Vozão. Então, pessoal, é isso aí. Finalizamos, então, os nossos palpites, né? Vamos ver se quem leva mais essa daí. E aproveitando aqui, então, já queremos agradecer você, né? Você, torcedor, que vem nos apoiando, né? Que nos apoie a partir de agora, né? Clica lá no sininho, ative as notificações, dá aquele joinha, aquele like legal para nós, tá bom? Esperamos que vocês tenham gostado desse primeiro vídeo, segundo vídeo logo na sequência aí também nesse final de semana, tá bom, gente? E agradecemos muito a vocês. E Vinícius, por favor, quais são os últimos destaques, suas considerações finais para nós? Na verdade, só mantendo o que você disse mesmo, pessoal, apoia a gente aí, né, desde já. Deixa o seu like, curte e comenta aqui o nosso vídeo no YouTube, nas outras redes sociais também, Instagram, TikTok, segue a gente lá. Comenta nas redes sociais com a gente lá, divulga o pessoal. E é isso, bora pra cima. Isso aí. Então, nós estamos preparando, né, muitas coisas boas nesse segundo vídeo, tá bom? E, obviamente, não deixe de assistir após rodada, né, onde nós vamos trazer o que melhor aconteceu, né, melhor falando, nessa quinta rodada, neste final de semana, que tá pegando fogo, o Campeonato Brasileiro aí vem com tudo. Pessoal, valeu, Vi, um abraço Valeu. E até a próxima. Até a próxima. Valeu, tchau. Tchau.